Olá, o debate está no ar. Estamos ao vivo toda quinta-feira, às 6 da tarde, no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça, às 9 da noite. Ou, se você preferir, a gente tem um encontro a qualquer hora do dia ou da noite no Futura Play. Bom, o Brasil superou a marca de 210 milhões de habitantes em julho desse ano. A maior concentração está em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que, em um ano, o crescimento absoluto foi de 1.600.000 pessoas. Mas quantas delas estão em situação de rua? Quantos são homens, mulheres, crianças, idosos que estão nas ruas? O principal órgão que acompanha o movimento populacional não realiza nenhuma contagem ampla das pessoas que estão nessa situação. E às vésperas de um novo censo, não há previsão do IBGE em incluir perguntas para mapear a real dimensão desse problema social. Os levantamentos feitos por prefeituras, defensoria pública e instituições do terceiro setor hoje são as formas mais comuns de documentar essa realidade. Mas a falta de atuação centralizada é uma dificuldade a mais para efetivar as políticas de enfrentamento a essa situação. No debate de hoje, junto de nossos entrevistados no estúdio, damos visibilidade a essas pessoas e aos caminhos para garantir os direitos dessa parcela da sociedade. Para começar, vamos ver como alguns grupos estão se mobilizando e foram até o Congresso Nacional para reivindicar direitos básicos. Na audiência pública na Câmara dos Deputados, o direito fundamental à moradia foi um dos temas discutidos. Além do acesso das populações em situação de rua, há outras garantias sociais, previstas em políticas públicas e de assistência social. A gente tem o direito a ter direitos. E quais são nossos direitos? Moradia, trabalho, saúde, educação. Você está entendendo? Trabalho. E isso, cultura, educação, todas é uma política intersetorial, gente, como a gente luta, né? Quando a gente vê um movimento que, com todas as dificuldades da fome, do frio, da dificuldade de emprego, se desloca pelo Brasil inteiro e faz um evento como esse em Brasília, eu acho que vocês são um exemplo para o restante dos movimentos sociais brasileiros que sigam o exemplo dos moradores, das pessoas em situação de rua. O diálogo marcou uma série de ações promovidas em Brasília pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Com grupos de várias regiões do Brasil, a mobilização discutiu caminhos para a implementação da Política Nacional da População em Situação de Rua, instituída em 2009 pelo Decreto 7.053. E nós estamos fazendo a discussão sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas em Situação de Rua, mas também fazendo a discussão sobre as demandas, as necessidades, o que é população de rua, qual é o querer, qual é o sentir, qual é o falar, para que nós possamos, a partir daí, também estabelecer encaminhamentos. Além da audiência, fez parte da mobilização a terceira marcha em defesa dos direitos da população em situação de rua. A marcha reuniu comitivas de estados como Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Nós só estamos em situação de rua. Nós não temos aonde morar. A nossa casa, por enquanto, é a rua. E eles têm que entender isso. Eles têm que procurar saber que nós temos nossos direitos. Os nossos direitos nós não vamos abrir mão. Nós vamos permanecer juntas e unidas e vamos mudar essa história. Até hoje, a única pesquisa ampla sobre a população de rua no país foi desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que avaliou a situação de pessoas com 18 anos ou mais em 71 cidades do país. O estudo foi realizado entre os anos de 2007 e 2008. Bom, vamos conversar então com os nossos convidados. Muito obrigado pela participação, sejam bem-vindos aqui ao debate. O Tomás Mello é antropólogo e membro do Instituto Nacional de Direitos Humanos para a População em Situação de Rua. E, Tomás, você esteve na audiência da Câmara. Qual que é a análise que você faz desse espaço, que foi um espaço ali para uma discussão pública, né?
Sim, a audiência, como foi falado, foi parte de uma série de eventos que ocorreram nessa semana do dia 19. Então, no dia 21 teve a Marcha Nacional, a terceira Marcha Nacional da População de Rua, do Movimento Nacional da População de Rua. E no dia 22, essa audiência que institui o Dia Nacional de Luta da População de Rua. Foi também lançada uma frente parlamentar, para discutir as políticas públicas sobre a população em situação de rua hoje no país. Quer dizer, é uma situação que está posta e precisa ter essa atenção especial, né? Não, perfeitamente. Eu acho que, sobretudo, a instituição do Dia de Luta, ela marca o reconhecimento por parte do Estado da existência desse segmento, de incluir essa população na agenda pública, na agenda das políticas públicas, fazer uma discussão ampla com a participação popular, nos comitês, nos espaços de participação, ouvir essas pessoas, e produzir estratégias. Então, tanto a frente parlamentar, eu acho que o movimento, sobretudo, tem o grande mérito aí, de levar essa pauta adiante, conseguir fazer a terceira marcha em condições muito difíceis, foram 17 estados representados na marcha, as pessoas com doação, com recursos, buscando recursos para conseguir se deslocar até Brasília, poder ficar em Brasília, se alimentar lá, tudo isso foi muito difícil, mas eles são muito guerreiros e conseguiram se organizar, fizeram a marcha lindamente, foi muito bonito, foi muito emocionante poder estar lá. E culminou nesse último dia, depois do lançamento da frente parlamentar, na audiência pública de instituição do Dia de Luta. Bom, a Carla Beatriz Maia é defensora pública no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2009, um decreto determina uma contagem oficial da população que está efetivamente nas ruas, mas o país, até hoje, não sabe quantos são esses brasileiros. Como é que isso enfraquece os mecanismos de proteção? Porque isso é uma questão que a gente observou na produção do programa. Você ter dados realmente mais claros e precisos sobre essa questão, Sim. Boa tarde. Esse é um tema muito caro às defensorias, tanto a Defensoria Federal como a Defensoria Estadual. Nós sempre pleiteamos, a Defensoria Federal, inclusive, propôs uma ação civil pública para que o IBGE seja obrigado a incluir a população de rua no censo, no próximo censo, e o argumento de que o critério é domiciliar, mas isso é totalmente superável, até porque o Brasil sabe quantas cabeças de gado ele tem, e não sabemos quantos seres humanos, quantos cidadãos brasileiros estão nesse momento vivendo nas ruas. Então, isso é realmente uma coisa que é incabível, Para você pensar uma política pública, você precisa de dados, E a falta justamente de dados oficiais atualizados não nos impede de saber quem são essas pessoas, Quem vai às ruas encontra mulheres, crianças, trabalhadores com baixa remuneração, que moram longe demais. Enfim, são muitas as histórias. E que desafios essas pessoas vivem diariamente. O documentário Invisíveis discute esse tema e a gente vai conferir alguns trechos dessa produção feita pelos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Vamos ver. Foi devido a muita briga em casa, discussão com a minha mãe já não estava aguentando mais, eu não estava aturando mais a gente, E fora o outro irmão que eu tive também, que passou por uma situação de rua, ele ficou muito mais tempo do que eu na rua, então aí eu resolvi, experimentar, já que meu irmão sempre falava que eu não dava conta. Aí eu falei, não, eu vou, Aí eu acabei indo, que minha mãe sempre mandava a gente embora de casa. Aí eu resolvi, partir pra rua. Nosso dia a dia na rua, a gente sofre muito. É preconceito, é racismo. Muitas pessoas xingam a gente. É desentendimento entre amigos de rua. Passa frio, fome. Só que eu não drogo, não bebo, não fumo, nada. Já me ofereceram muito. Fala que eu não quero e pronto, acabou. Porque a gente não é obrigado a usar uma coisa sem querer. Eu tava catando uma sucata e pra mim ganhar um dinheirinho, Eu falei, esse dia eu tava sem vontade, assim, sabe? De desanimado. Eu vejo muitos relatos de amigos meus que falam de tentar se matar, E aí teve um dia que aí deu um limite, Aí eu tive que aceitar que eu já não tava aguentando mais essa vida. Que a gente também precisa dar uma chance pra gente acreditar que tem uma mudança de vida. Foi onde que eu acreditei. A minha mãe, ela foi uma das pessoas que mais me apoiou, Mais me incentivou, lutou. Foi a pessoa que mais acreditou em mim. Por mais que
foram palavras duras de uma mãe. Hoje ela fala assim pra mim: nossa, meu filho, eu te amo. Eu olho no espelho assim, eu nem acredito às vezes. Meu Deus, hoje eu sou o Dionísio de verdade. Bom, o documentário completo está no YouTube da TV Unaerp, que é parceira do canal Futura, e os dados do IPEA mostrados nesse documentário falam em 102 mil pessoas nas ruas. O levantamento foi feito em mais de 1.900 municípios a partir do Sistema Único de Assistência Social, o Censo SUAS, mas só na capital paulista a prefeitura abordou 105 mil pessoas nas ruas no ano passado. A gente vê mais nesse destaque da redação, segundo a prefeitura, os conflitos familiares, que eram a explicação mais comum para a permanência nas ruas, foram ultrapassados pelo desemprego. Aí é inevitável a gente relacionar esse cenário com a baixa atividade econômica no país, e eu queria trazer aqui para o estúdio, para os nossos convidados analisarem isso. A gente tem vivido essa dificuldade, o país tem vivido essa dificuldade nos últimos anos, e isso tem impactado também nessa questão das pessoas que estão em situação de rua, né? Não, sem dúvida. Eu acho que esse processo de austeridade econômica, né, a crise, a chamada crise econômica, diminuição o aumento do desemprego, tudo isso afeta diretamente nas condições de um número muito grande de pessoas acabar em situação de rua. A gente tem que lembrar, né, existe sempre um número, né, de pessoas, digamos, pobres, que estão sempre naquele limiar, né, de tentar fazer a manutenção da vida domiciliada. Né? E em momentos de crise, né, o risco das pessoas acabarem em situação de rua cresce dramaticamente. A gente, apesar de não existirem dados que permitam a gente ser muito assertivo em relação a essas afirmações, quem trabalha com população em situação de rua percebe, né, esse perfil até se alterando, né, assim, o número de pessoas jovens crescendo nas ruas, o número de mulheres crescendo cada vez mais nas ruas. Eu atualmente moro em Curitiba e percebo, por exemplo, como que esse arranjo específico de famílias em situação de rua, como é mais comum se observar em São Paulo, no Rio de Janeiro, é algo que a gente não percebia tanto existindo em Curitiba, né, esse arranjo familiar, as pessoas mimetizando o espaço doméstico, né, porque elas têm uma vivência doméstica muito recente, e quando elas param na rua de forma emergencial, né, elas acabam imitando o espaço doméstico, né, produzindo os seus mocós ali, a maloca, né, dividindo o que é o espaço da cozinha, do que é o espaço do banheiro, né, improvisando com aquilo que é possível. Então, esse quadro tem se alterado e o número, é possível afirmar a olhos nus que o número de pessoas em situação de rua tem crescido dramaticamente nesse momento. E, Carla, a falta de um sistema que nos ajude a compreender com mais precisão essa situação também afasta a gente de entender os novos perfis de pessoas que estão ali também, né? Sim, e esse quadro se agrava à medida em que não há instalação, o funcionamento do comitê intersetorial. Por quê? Porque em relação à crise, as pessoas vão para as ruas e aí há necessidade, há uma demanda de uma requalificação, de uma capacitação. E com a política estagnada ou inexistente, que é o caso do Rio de Janeiro, né, onde eu atuo, nós observamos que o número de pessoas em situação de rua aumenta exatamente porque não há uma demanda reprimida da instalação da política, de um acompanhamento, de uma requalificação, acolhimento adequado em lugares adequados, isso tudo, né, conjugado à crise econômica.
Bom, a gente, aqui no Rio de Janeiro, a divergência entre o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella sobre políticas públicas para pessoas em situação de rua repercutiu na imprensa. A gente confere os detalhes no destaque da redação. Segundo o jornal O Globo, Witzel defende a retirada de todas as pessoas que vivem em áreas públicas, enquanto Crivella defende uma avaliação psicológica primeiro para saber se a pessoa de fato representa algum perigo. Divergências à parte, o Estado tem promovido abordagens em pontos da zona sul da cidade e sobre essas ações eu converso agora pela internet com o secretário de Governo, o Cleiton Rodrigues. Olá, secretário, obrigado pela participação aqui no debate. As pessoas que estão sendo retiradas das ruas estão sendo levadas para onde? Boa tarde, aliás, boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora Carla, boa noite, Bernardo, boa noite ao nosso antropólogo aí. Vamos lá. Primeiro é importante deixar claro que não havia uma política nesse sentido. Agora nós estamos implementando essa política. Começamos há 10 dias o que nós chamamos de Marcha pela Cidadania e pela Ordem, onde a população em situação de rua, ela também é um pilar dessa nossa marcha. O que nós temos encontrado na cidade do Rio de Janeiro, eu ouvi aí um pouco da entrevista dos debatedores sobre outros lugares no país, eu não tenho realmente dados em outros lugares do país. Aqui no Rio de Janeiro, nesses 10 dias que a gente tem feito da marcha, boa parte desses moradores em situação de rua, eles têm residência fixa, alguns deles têm algum tipo de profissão, e eu quero deixar claro aqui que dentro da nossa macrofunção, a FAETEC está inserida para que ela possa dar uma recapacitação a essa pessoa, para que nós possamos dar uma porta de saída e reinseri-la no mercado do trabalho. Enfim, é um trabalho que nós iniciamos, que fique muito claro, é um trabalho de ordem urbana, mas também de resgate da cidadania das pessoas. Eu digo todas as manhãs, ao sair com a nossa equipe para a rua, um bom dia salva vidas, e raramente quem mora na rua mora porque quer. Agora, secretário, a gente sabe que existem muitas situações ali, né? Não é um único perfil de pessoa que está ali na rua, né? Aquelas pessoas que estão, por exemplo, numa situação de drogadição ou de alcoolismo, que tipo de acompanhamento elas estão tendo? É exatamente isso. Existem aí as internações compulsórias, né, que são, salvo engano, doutora defensora pode me afirmar aí. As compulsórias são aquelas determinadas pela justiça e as involuntárias são aquelas exatamente quando chegamos a uma situação onde a pessoa ela não tem mais a capacidade de se autotutelar. De tamanho, eu não digo nem que ela consumiu a droga, eu digo que a droga a consumiu. Esse tipo de perfil, nós estamos fazendo um acompanhamento com profissionais de saúde acompanhando isso. Os profissionais da nossa subsecretaria de prevenção à dependência química, eles estão fazendo esse acompanhamento e essas pessoas serão encaminhadas para um hospital da prefeitura e nós estamos também, junto à iniciativa privada, imediatamente trabalhando para que nós consigamos vagas em comunidades terapêuticas, em clínicas que elas possam ter uma recuperação plena e não simplesmente entrar no hospital, se desintoxicar e voltar para as ruas. Nós queremos fazer o trabalho de forma plena, para que essa pessoa saia das drogas, saia do alcoolismo, saia de todo tipo de dependência química que ela tem e ela volte para a sociedade completamente limpa. Secretário, eu já faço mais uma pergunta para o senhor, só vou trazer aqui a questão para o estúdio. Carla, a Defensoria tem acompanhado esses casos? Como é que vocês avaliam esse trabalho inicial que está sendo feito? Dentro dessa lógica de internação compulsória, involuntária? Veja bem, eu faço aqui um apelo ao secretário em relação à criação imediata de um CAPS no centro do Rio de Janeiro. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? É um centro de atenção psicossocial. Esse centro, com a equipe multidisciplinar, tem muita condição de reverter muitos quadros, muitos transtornos, o tratamento desses transtornos
e impedir, inclusive, essas internações involuntárias que extremas e essa situação que nós estamos enfrentando hoje no Rio de Janeiro, que foi aqueles 2 homicídios, né, aquela situação grave, essa situação ela é só consequência da falta desses centros de atenção psicossocial em número suficiente que atenda a demanda de saúde mental, incluindo álcool e drogas da população em situação de rua. Então, eu vou aproveitar aí a presença do secretário e fazer esse apelo, porque o gestor também precisa de um aconselhamento, de uma orientação, e a defensoria, que tem um caráter aglutinador, que tem um caráter de conciliação, ela tem essa responsabilidade também de trazer a melhor informação, a melhor estratégia para que a sociedade ganhe com a atuação conjunta de todos os gestores. Bom, secretário, está feito aí o apelo. Existe algum planejamento nesse sentido, de criação de mais centros de apoio psicossocial, de atenção psicossocial? Olha, doutora Carla, a sua sugestão ela é altamente bem-vinda. Eu acho que Vossa Excelência tem razão. O governador, quando determinou que nós criássemos essa marcha, não tenha dúvida, ele também está pensando nessas pessoas que vivem na rua, que vivem à margem da sociedade. O que nós precisamos é aglutinar forças, é nos unirmos. Nós não podemos estar divididos nessa guerra. Isso é uma guerra que estamos vivendo. E para que nós consigamos vencer essa guerra e demos dignidade a essas pessoas, nós precisamos estar juntos. O Governo do Estado, a Prefeitura do Rio, o Ministério Público, a Defensoria Pública e todos os outros, a assistência social, a iniciativa privada, a sociedade civil, ou seja, todos nós precisamos entender que esse é um problema de todos nós, é um problema que vem se criando, vem se perpetuando ao longo do tempo. O que nós precisamos? Dar o pontapé inicial para que esse problema possa ser resolvido e essas pessoas voltem a ter a sua dignidade resgatada. Agora, que tipo de parceria o Estado também está fazendo, secretário, para que esse trabalho tenha aí essas diferentes visões, essas diferentes abordagens? Bem, foi como eu te disse aqui, uma parceria que nós estamos fazendo é a prevenção, né? Nós não queremos apenas a repressão, nós queremos que as pessoas não cheguem a esse ponto. Nós estamos fazendo parcerias com entidades da sociedade civil, associação de hotéis, associação de bares e restaurantes, para que as pessoas entendam que é necessário que elas ajudem ao Estado, que é um Estado que o governador pegou de uma forma completamente combalida financeiramente, e nós estamos tentando estruturar isso. Agora, enquanto não se consegue estruturar financeiramente, o problema está posto, e nós precisamos ir às ruas e resolver o problema. Foi essa a missão que o governador me deu e é essa a missão que eu pretendo cumprir. Agora, repito, eu preciso muito da ajuda da Defensoria Pública, eu preciso muito da ajuda do Judiciário, precisamos do Ministério Público junto, precisamos da sociedade juntos. Queremos dizer, o governador está completamente aberto ao diálogo. E é isso que nós queremos com a sociedade e com os órgãos que possam estar envolvidos. Secretário, queria agradecer a sua participação aqui no debate, viu? Nada. Obrigado, volte sempre. Bom, queria trazer aqui para o Tomás, ele tocou num assunto, existe uma certa sensibilidade hoje em relação a esse tema, porque muito recentemente aconteceu um crime aqui no Rio de Janeiro, aqui na zona sul da cidade, e isso de alguma maneira mexe com esse debate, né? Que é um debate que vira e mexe, a gente se vê novamente se voltando a ele, né? Ele usou um termo que é enfrentar uma guerra, se referiu a essa situação como uma guerra. Você vê dessa maneira também? Não, em absoluto. Eu acho que não se trata de uma guerra. Veja, eu acho que assim, existem muitas camadas nesse debate. Assim, acho que são muitas camadas. Essa ação, né, a ação de tentar buscar as pessoas contra a sua vontade, em alguns casos, essa discussão judicial, seja da internação compulsória, enfim, ele, na minha opinião, ele é uma atualização de um fato já muito antigo na nossa história, que se manifesta de formas mais ou menos violentas, né, em alguns períodos. Vamos lembrar que na própria cidade do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, na década de 60, durante a gestão do governador Lacerda, né, aquela que ficou publicamente conhecida como a Operação Mata Mendigos, né?
foram mais 50 pessoas reconhecidamente, enfim, foram reconhecidas, foram assassinadas, jogadas ao rio, né, numa estratégia de limpeza urbana, de higienismo, em virtude da visita da Rainha Elizabeth, né, ao Rio de Janeiro. Né. Já na década de 70, a Operação Camanducaia, né, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, pegou 97 jovens na cidade de São Paulo, foi até a cidade de Camanducaia e jogou eles numa ribanceira, nus, depois de serem brutalmente violentados, né, espancados. Enfim, esses meninos não morreram, levantaram, foram andando pela estrada e foram reconhecidos na cidade. Né, isso virou uma grande denúncia de direitos humanos no país. O próprio massacre da Praça da Sé, marcado aí pelo Dia de Luta, em 2004. Né, várias situações, chacinas e processos de violência brutal contra pessoas em situação de rua, que têm, de alguma forma, uma mesma referência. Né, que é essa ideia bastante vaga de que é possível sumir ou desaparecer com as pessoas. Eu estou aqui dando um exemplo brutal, muito grave. Né? Agora, existem outras estratégias. Agora mesmo, na cidade de São Paulo, aquela operação que foi realizada naquilo que vem se chamando Cracolândia, no bairro da Luz, né? Uma operação com helicópteros de combate ao tráfico, de perseguição dessas pessoas. Né? Aqui no Rio de Janeiro está acontecendo um processo semelhante. Os pequenos municípios que estão o tempo todo tentando tirar as pessoas do espaço público, entregar passagens para que elas vão para outra cidade. Isso tudo tem um certo princípio de que é possível sumir, né, com essas pessoas. Quando não é o problema não é territorial desse ponto de vista. É territorial na medida em que a existência da população em situação de rua incomoda, né, por vários motivos, alguns até humanitários, mas outros por uma prática higienista. Ou seja, de forma mais ou menos brutal, de forma mais ou menos violadora, o fato é que vem se repetindo essa tática, essa estratégia de que é possível simplesmente sumir com as pessoas. Né? Como você perguntou, para onde essas pessoas estão sendo levadas? Tem uma coisa, tem uma equação que não fecha. Né? O número de pessoas em situação de rua é incrivelmente maior do que o número de unidades de acolhimento. Ele é incrivelmente maior. Essa é até uma questão que a gente vai conversar um pouco mais para frente. A gente está chegando no nosso intervalo. Eu queria que a Carla falasse rapidinho com a gente. Aqui no Rio, como é que tem sido o encaminhamento? Como é que a Defensoria tem acompanhado essas internações? Olha, até o momento nós não tivemos nenhuma denúncia oficial, ninguém nos procurou. Mas eu posso te garantir que essa semana foi feita uma ronda no Rio de Janeiro, nós fazemos uma ronda, nós vamos às ruas, né, conversar com eles. E uma mulher em situação de rua manifestou intenção de internação, porque queria se tratar, e não havia vaga. Levaram-na para um CAPS, o Tomás sabe melhor do que eu a realidade, levaram-na para um CAPS, porque não havia lugar para internação. Então, veja, é tudo muito... Realmente, eu concordo com o secretário, precisamos sentar, marcar uma reunião, as instituições do sistema de direito, de garantia de direitos, o judiciário e os gestores, para delinear aí a melhor estratégia, porque, né, tem gente, né, sujeita a ser involuntariamente internada e tem gente voluntariamente querendo ser internada que não encontra e não tem uma infraestrutura, né? Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua com o nosso debate. Continue enviando as suas perguntas para a gente. Até já. O debate está de volta, dando visibilidade às demandas da população em situação de rua, entre elas o direito à educação. Já tem 10 anos que a pesquisa nacional sobre a população em situação de rua mostrou que quase 50% dessas pessoas não tinham o ensino fundamental completo. O ensino médio só foi concluído por 3% dos entrevistados e quase todos disseram não estudar enquanto estavam na rua. Em meio aos desafios de ofertar e garantir acesso às políticas de educação, a gente vai conhecer a história de quem retornou às salas de aula. Nós estamos no bairro do Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro. A sala de aula é a sala do Rio Comprido, da Escola Fundação Roberto Marinho. Nessa turma nós temos 30 estudantes matriculados e hoje a aula é de matemática, onde nós vamos trabalhar com áreas de figuras planas.
Essa sala de aula, essa turma em si é uma turma bastante jovem, são jovens, em sua maioria na casa dos 20 anos, mas também nós temos pessoas mais velhas, nas casas dos 40, 50 anos, e essas pessoas são todas moradoras daqui do entorno. Nós trabalhamos com ensino contextualizado, então cada estudante traz para dentro da sala de aula as suas próprias vivências, aquilo que a história pelas quais eles já passaram, tudo aquilo que construíram eles da forma como eles são hoje. E a partir do que eles trazem para dentro da sala de aula, para a gente trabalhar, nós vamos construindo coletivamente esse conhecimento. O conhecimento aqui junto com as disciplinas, mas sempre contextualizado com a vida do estudante. Vocês vão colar essa figura no caderno, ou a folha toda, ou parte dela, tá? Não precisa colar. Eu estudava num colégio na comunidade Cidade Alta. Eu parei no 6º ano lá, porque devido que eu tinha que ajudar minha mãe, trabalho, essas coisas assim. E eu conheci através de uma amiga esse projeto aqui. Todas as aulas eu venho, eu não falto. Eu procuro sempre estar interagindo, sou comunicativa, sou muito... falo até demais, um pouco demais. Está sendo tudo novo para mim. Problematização. Comecei a usar drogas, eu fui evoluindo de drogas. Quando eu fui ver, eu estava na sarjeta mesmo, que eu vim morar na rua, cheguei a conviver na central também do Brasil, onde que o pessoal do desenvolvimento social até me apanharam, me acolheram, só que eu não consegui ficar lá, porque eu queria sempre sair para a rua para usar drogas. Eu fiquei em 7 centros de recuperações e o que mais me levou para a rua mesmo foi a droga. Eu tive força de vontade de mudar, eu tive força de vontade. Hoje em dia meu foco é poder estar ajudando eles, porque morar na rua não é fácil, porque você passar fome. Para passar o frio através do álcool, que era a cachaça. Eu dormia com a cachaça do meu lado. Quase morri por várias vezes. Já apanhei na rua, que eu tenho a cabeça quebrada, eu tenho ponto em vários locais do corpo por brigas. Para a mulher é pior ainda, porque se ela estiver dormindo num local, ela tiver com certo tipo, vamos falar assim, parte até de abuso sexual. Já sofri caso de eu estar na rua descansando ou conversando com os amigos e, de repente, a polícia surgir, entrar e ter um tiroteio, ficar no meio do fogo cruzado. Tem 10 meses que eu, graças a Deus, consegui vencer essa luta. A ajuda do pessoal da fundação também, meu professor, ele conversa muito comigo também. Eu estou sendo mais do que vencedora. A gente vai retomar a nossa conversa, então, aqui nesse bloco. Eu queria aproveitar para repercutir essa questão que a gente viu na reportagem. A gente mostrou ali um recorte, falando em pessoas em situação de rua. Quando a gente vai ver a situação das mulheres, parece que a coisa começa a se complicar ainda mais, né? Sim, as mulheres sofrem muitos abusos sexuais nas ruas. Muitas nos relatam que elas preferem ficar com um homem só, porque aí elas são abusadas por um homem apenas. Esses relatos chegam à defensoria? Doutora, eu fico sempre, eu tenho um companheiro, porque aí eu sou abusada só por ele. Agora, você quer complementar? Não, e essa violência que incide sobretudo em relação às mulheres, elas sofrem muito nas ruas. Hoje a gente já tem acompanhado um caso que é muito dramático, que é o fato das mulheres que engravidam nas ruas, né? E que no processo da gravidez elas são identificadas pelo Estado como mães de rua, né? Mulheres que espera-se que elas não vão estar aptas a cuidar dos seus próprios filhos naquela circunstância. Não é dado nenhum tipo de suporte em termos de moradia, de capacidade dessa pessoa se estabelecer e permanecer com a guarda da criança. E na maioria dos casos elas são a guarda retirada, então logo que elas dão à luz, né? Existem muitos casos assim no Brasil. No momento de dar à luz, a criança é retirada da guarda da mãe e isso gera, assim, tem um impacto absurdo. As mulheres sofrem na rua demais, seja com a violência, né, com suas capacidades, enfim, suas possibilidades em termos de
de se proteger, de se defenderem, de ter acesso à água, a poder ter condições mínimas sanitárias, enfim. Então, e aí eu acho que esse problema da questão das crianças, ele, sobretudo, ele é muito cruel, muito perverso, porque muitas dessas mães, ao saberem que estão grávidas, começam a tentar se reorganizar, né? E no momento mesmo de dar à luz, isso tudo vem abaixo, né? Então isso gera traumas absurdos. Agora, isso também, diante desse quadro, dessas situações, isso também não é um indicativo de que é preciso um sistema de atendimento mais específico para lidar com essas especificidades da mulher? Com certeza. No Rio de Janeiro, nós tivemos um projeto que durou poucos meses, mas que foi, assim, pontual. Chamava-se Projeto Elos, e as mulheres eram usuárias, dependentes de todo tipo de droga. Elas iam para casa, era uma casa com toda a dignidade, com uma equipe multidisciplinar, e os resultados, mesmo em poucos meses, foram assim alvo de estudos. São feitas oficinas hoje em relação a esse resultado que pode ser alcançado. Muitas delas imediatamente saíram da droga, nenhuma delas quis abrir mão do seu filho, nenhuma das mulheres que ficaram hospedadas nessa casa. E a gente teve, a equipe relatou um caso de uma que quis recair, mas procurou ajuda. Eu quero ir ao Narcóticos Anônimos, e frequentou a sala de anônimos e continuou com o filho até que a casa fechou. E, infelizmente, uma das meninas, depois que a casa fechou, deixou o filho com a tia, foi para a cena de uso, porque a política acabou, foi para a cena de uso, teve uma overdose e morreu. Assim que o Projeto Elos fechou. Então, assim, a gente tem esse registro de que funciona, de que é possível, é só mesmo a questão, na mesma tecla, a ausência da política adequada. Agora, a mulher, quando chega num serviço como esse, se estiver grávida ou se já tem um filho, ela também, de alguma maneira, ela vai ter que ser encaminhada para conquistar a autonomia dela, né? E aí a gente tem que mobilizar uma questão de educação também, de encaminhamento para o mercado de trabalho. Como é que isso acontece, por exemplo, dentro de um projeto como esse? Nessa experiência do Projeto Elos acontecia, eles ficavam com as crianças para que as mães providenciassem documentação, participassem de capacitações e estudassem. Era completo, perfeito. A experiência pode ser replicada, sim, de olhos fechados pelo Brasil afora, para que a gente consiga reduzir minimamente isso que o Tomás mencionou, que é o afastamento compulsório. Isso é uma praga, uma epidemia no país. O país todo passa por isso, de retirada dessas crianças. A mãe sai da maternidade sem filho. É mandado relatório para a vara de infância, a determinação vem do judiciário para que o diretor do hospital, no Rio nós temos registro disso, eu estou falando embasada, para que o diretor dê a alta para a mãe e retenha a criança, que é encaminhada a um abrigo. E aí você parece que vai criando uma bola de neve, né, no fim das contas, porque a mãe se afasta dessa criança, essa mãe precisa se recuperar, e como é que fica, no fim das contas, como essa mãe fica, né? Uhum. Como eu estava mencionando, assim, é uma situação extremamente traumática. Eu acompanhei, por exemplo, em Curitiba um caso também semelhante, mas de uma mãe que, ao se ver nessa circunstância, tentou lutar pela guarda da criança, mas já era tarde demais, porque o processo é muito rápido. No momento dessa alta, logo na seguida ela já perde a guarda e não consegue recuperar, mesmo que tente provar, né, que tem condições de manter a guarda da criança, né? Então, isso gera uma situação muito delicada, extremamente delicada, né? Que recorre ao processo de recaída. Você pega uma pessoa, por exemplo, que está lutando ali no que diz respeito à sobriedade, né? Ela recai, perde emprego, é uma bola de neve mesmo, como você falou. E eu ainda gostaria de acrescentar que, assim, existe uma falta muito grave hoje, que é justamente desse tipo de equipamento plural. Por exemplo, o número de unidades hoje no Brasil destinadas a casais em situação de rua é praticamente zero, né? Não existem espaços onde as pessoas podem manter a sua unidade familiar, né? Então, são casas destinadas a homens ou a mulheres, né?
Ainda que o número de casos destinados a mulheres é muito pequeno. Ainda tem a questão também toda da população LGBTQI+. O número de mulheres trans tem crescido muito em situação de mulheres e homens trans, mas sobretudo mulheres trans, né, que também vivem um processo muito violento na rua, acabam sendo violadas. Pois é, eu queria aproveitar que você trouxe esse tema, as questões de gênero são mais um destaque da redação. A Relatoria Especial da ONU sobre Direito à Moradia e Proteção contra a Violência baseada em orientação sexual destacou que jovens LGBTI+, correm riscos mais altos de viver em situação de rua devido à rejeição familiar e à discriminação na escola. O texto fala ainda que quase 2/3 dos jovens LGBTI em situação de rua já tiveram problemas de saúde mental, como casos de depressão, transtorno bipolar e tentativa de homicídio. A nosso convite, a coordenadora do Grupo Gay da Bahia comenta o assunto. Assim, a gente vive naquela sociedade machista, sexista, LGBTfóbica, né? E assim, e muitas vezes os espaços de poder, o poder público, assim, muitas vezes, um exemplo, a Câmara dos Deputados, as câmaras de vereadores dos seus municípios, muitas vezes algumas pessoas que têm o espaço, o poder de mudar muita coisa, não generalizando, muitas vezes usam esses espaços para poder jogar esse segmento de uma margem. E muitas vezes, qual o caminho dessas pessoas? É as ruas, né? Assim, qual é o emprego mais específico para essas pessoas que elas costumam ir? Ou para o final do sexo, que é emprego como outro qualquer, mas nem todo mundo quer estar lá, é importante salientar isso. Ou alguns cursos brandos, como cabeleireiro e esteticista, que elas vão estar lá, entendeu? É necessário que tenha mais espaço que insira essas pessoas, mas para isso é necessário que as políticas sejam efetivadas, porque o Brasil bate recorde mundial de morte de pessoas LGBTs. Então, enfim, assim, essa população, muitas vezes, principalmente as que estão na rua, né, que é muito ampla, nosso segmento LGBT, né, assim, que estão na rua, elas morrem muito cedo, né? Eu tenho fotos de amigas minhas, começa a olhar, todo mundo já morreu, só tá vivo eu só, você compreende? Então a gente morre muito cedo. Eu sou sobrevivente, entendeu? Eu queria agradecer a Milena pelo depoimento dela aqui no debate e queria perguntar para a Carla, numa cidade como o Rio de Janeiro, esses casos da população LGBTI, de pessoas que estão na rua, em geral, é por isso? É porque foram expulsos da família, sofreram violência dentro de casa? Muitos são expulsos e também sofrem muita rejeição, muita resistência no seio familiar. E aí a pessoa não consegue, né, manter aquele convívio e acaba indo para as ruas. Há pouco tempo, lá no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, nós ficamos, todo mundo ficou muito consternado com o caso de um rapaz de classe média que foi parar nas ruas, porque a família o expulsou, assim que soube de sua orientação sexual. Quer dizer, não é nenhuma... a gente sabe que tem um fator socioeconômico envolvido, mas é um comportamento que também acontece em outros segmentos da sociedade, né? Você queria complementar? Não, eu acho que a Milena acho que falou tudo, assim, porque tem a questão do emprego, que é dificultada, a questão da permanência no sistema educacional, né, para conseguir levar à frente dos estudos. Tem uma série de questões que são complicadoras, né, além do preconceito todo, que empurra uma multidão de jovens, sobretudo, jovens LGBTI, né, que acabam em situação de rua e que ficam numa situação extremamente vulnerável. E aí, quando chegam nesse espaço também, falta, novamente, como eu tinha comentado, essas unidades que acolhem. Né? Então, as pessoas são, às vezes, uma mulher trans que é obrigada a estar num espaço masculino, né, e usar determinados banheiros. Tem uma série de questões que são complicadoras. É uma coisa que me impressionou no depoimento da Milena, ela dizendo que o Grupo Gay da Bahia, claro, acompanha esses casos há bastante tempo no Brasil, dessa expectativa de vida, né, para a população trans, de travestis até 35 anos de vida. Ela dizendo ali que chegou aos 40, ela disse que não gosta de comentar a idade, mas revelou que chegou aos 40 e que já se sente uma sobrevivente nessa situação, né? Esse tipo de situação você também vê por aqui, Carla? Sim, e ressaltando o que o Tomás mencionou, a grande questão hoje nos abrigos públicos é que não há o respeito à orientação dessas pessoas. E aí você encontra mulheres trans em abrigos masculinos e vice-versa, e isso acaba, né, complicando mais ainda a situação. Que já não está fácil, né? Bom, primeiro acolher e encontrar uma moradia, depois educar financeiramente e ajudar a conseguir um trabalho. Esses são os passos de um modelo que tem o objetivo de resgatar a autonomia da pessoa.
O projeto Ruas aqui no Rio de Janeiro segue essa cartilha que já foi aplicada em outros lugares do mundo. A gente vai conversar com a Larissa Montel, que é gestora dessa iniciativa. Olá, Larissa, tudo bem? Bem-vinda aqui ao debate. Em inglês, Olá, esse é o tal do modelo Housing First, né? Que eu queria que você contasse para a gente o que significa e como funciona isso. Oi, boa noite, pessoal. O Housing First, ele acredita na moradia como elemento estabilizador. Então, ele seria o primeiro passo na reinserção social. Normalmente, quando a gente pensa em reinserção social de população em situação de rua, tem um método escadinha, né? Então, a pessoa tem que passar por uma série de tratamentos, reconexão familiar, enfim, para chegar na casa. E o Housing First, ele coloca a casa como primeiro lugar, é um direito humano básico e vem antes de qualquer outra coisa. E a partir daí que vai se construindo outras coisas, como a alfabetização financeira, o acompanhamento psicológico, a integração comunitária, enfim, outros serviços. Vocês já desenvolveram alguns pilotos aqui no Rio de Janeiro, né, fazendo esse acompanhamento. Isso, nós fizemos alguns testes por aqui. No início, como nós somos ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, a gente colocou prazo. E esse é o maior inimigo do modelo do Housing First. O melhor é que ele não tenha prazo, porque ele vai trabalhar a autonomia da pessoa. Então, quando você tira essa pressão que a pessoa tem 3 meses para colocar a vida nos eixos, né, a gente pode ver os resultados positivos. Hoje a gente está no 5º teste. Já faz 1 ano e meio que a pessoa está sendo atendida pelo projeto e ela, nesse tempo de 1 ano e meio, ela arrumou um trabalho, ela voltou a estudar, está com CLT e está assim, vivendo super bem com a sua casa própria. Bacana. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei interessante é que vocês falam na alfabetização financeira, né, que me parece uma coisa ainda mais fundamental, né? A gente sabe do conceito de educação financeira, mas a alfabetização financeira parece que é realmente uma garantia de que a pessoa minimamente vai saber lidar com os recursos dela, né? Com certeza. Normalmente, quando a gente inicia a vida adulta, a gente ainda não sabe muito bem como gerenciar esses gastos. Só que nós temos uma rede de apoio, caso a gente se exceda nos gastos, que vai conseguir segurar ali e apoiar, né? Se alguém entrar no cheque especial, pedir uma dívida. E a pessoa que estava em situação de rua, muitas vezes não tem essa rede de apoio, ela está sozinha. E aí, no momento em que ela se excede, porque está numa casa, quer comprar uma coisa, quer ter um gasto maior, ela poderia acabar voltando para a rua. Por isso, a alfabetização financeira ajuda para que essa pessoa consiga controlar os seus gastos e ter uma autonomia financeira para viver plenamente. Eu já volto a falar contigo, Larissa, eu só vou repercutir aqui no estúdio. Tomás, uma iniciativa como essa, assim, que potencial você vê para ela ser ampliada, ser reproduzida em outros locais do Brasil? Bem, essas iniciativas têm acontecido, né? E eu acho que o grande desafio hoje é convencer a gestão pública, convencer o Estado de produzir isso em larga escala, né? Eu sei que a iniciativa do Ruas tem isso por objetivo também, assim como o que a gente tem feito lá no Em Rua, né? Acho que é importante destacar que essa discussão aparece no Brasil recentemente, né? Do modelo, da crítica ao modelo etapista, isso que foi mencionado, o modelo escadinha, né? Que parte do princípio de que a pessoa em situação de rua ela precisa ser sociabilizada no processo domiciliar, que ela precisa meritocraticamente demonstrar avanços até um ponto em que ela mereça se domiciliar, né? Ou seja, hoje o sistema funciona de uma forma que as piores unidades são destinadas àquelas pessoas que estão em pior situação, né? Então, quanto pior é a situação daquela pessoa em situação de rua, pior é o lugar onde ela vai ser atendida. E na medida em que ela demonstra avanço, isso vai progressivamente numa escalada, né, para o condomínio social, para a república, até o aluguel social, até a moradia permanente. O fato é que esse modelo tem se demonstrado falho, ele não tem, de fato, operacionado esse processo de superação da situação de rua, né? Então, o CIAMP Rua Nacional, o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da População em Situação de Rua, alguns anos atrás começou a fazer uma pesquisa sobre modelos, né? O Movimento Nacional da População de Rua, alguns de seus representantes tiveram a oportunidade de visitar outros países, conhecer esse modelo de perto e voltaram, né, trazendo à tona essa discussão no país, né? Então, hoje o comitê ele tem como uma das suas principais bandeiras o modelo que a gente tem chamado aqui no país de moradia primeiro, assim como é uma bandeira fundamental do Movimento Nacional da População de Rua. E eu poderia dizer que eu acho que uma boa parte da rede de apoio e de técnicos que tem trabalhado com a população em situação de rua hoje tem defendido esse modelo, né? Então, acho que o Ruas, até algumas informações são novas para mim, eles estão atendendo 5 pessoas, acho que é uma ótima experiência, né? Eu acho que um dos maiores desafios que se tem hoje, quando você faz esse debate público com o gestor público,
tende a haver uma posição conservadora no sentido de que, bem, isso funciona na Finlândia, isso funciona na Europa, isso funciona nos Estados Unidos, isso funciona no mundo inteiro, mas não tem capacidade, não tem possibilidade de funcionar no Brasil. E o que eu acho que a proposta do RUS, o que a gente tem feito lá no INRU, a gente produziu um projeto piloto em parceria com a Igreja Católica, com a Mitra da Cúria Diocesana da Igreja Católica de Curitiba, né, tentando justamente produzir informações que possibilite demonstrar para os gestores públicos que é efetivo, diga-se de passagem, é mais barato, né, mais efetivo, as pessoas avaliam melhor o atendimento que elas recebem, né, otimizando o recurso público, fazendo uma política permanente, né, que possibilite, a partir daquele espaço da moradia, que a gente sabe, isso tem um poder fundamental em termos de ordenamento, ordenamento da vida, de organização psíquica, né, do espaço privado como um espaço que te possibilita reorganizar. Né? A gente sabe que a questão população em situação de rua ela é extremamente complexa. Né? E aí exige-se muitas vezes que as pessoas lidem com esses fatos absolutamente complexos, por exemplo, com a drogadição, né, com a dependência severa de substâncias, ou com um transtorno mental severo, estando naquela situação de imensa vulnerabilidade. A pessoa não tem acesso à água, ela não se sente protegida, ela não se alimenta bem, ela não tem acesso a diversos serviços públicos e espera-se que ela vai lidar com esses problemas, por exemplo, como o desemprego. Uma coisa que parece bastante evidente é que para essa questão não existe uma solução mágica, é preciso investimento, é preciso comprometimento com orçamento, com uma solução. Eu queria voltar a falar com a Larissa. Larissa, você acredita que esse modelo ele pode, por exemplo, substituir as internações involuntárias, por exemplo? Com certeza, ele é um modelo que ele é focado totalmente no indivíduo, na autonomia desse indivíduo, né? Ele é pensado a longo prazo. Então, ele é muito melhor do que uma possibilidade involuntária, de você não estar construindo junto com a pessoa. Especialmente o decreto atual, que prevê 90 dias de internação e depois o que acontece com a pessoa, né? Nada é falado sobre moradia, sobre reinserção social, sobre empregabilidade. O Housing First ele consegue cobrir esses outros aspectos da vida da pessoa, né? Para que não só ela saia da rua, como ela possa se manter de uma forma ativa fora da rua também. Entendi. Larissa, eu queria agradecer sua participação aqui. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigada. Valeu, volte sempre. A gente está chegando no final do programa. Eu antes queria ouvir as posições finais aqui em relação a esse assunto. A Carla acompanhou aí a gente conversando sobre esse projeto, sobre esse outro modelo. Como é que você vê essa questão? Eu conheço, inclusive, a pessoa em situação de rua que está sendo acolhida pelo Projeto Ruas, é um parceiro nosso lá aqui no Rio e eu parabenizo, né, a equipe por essa ousadia, por essa coragem e eu sei que está dando certo, eu acompanho. Veja bem, a Defensoria esse ano vai iniciar um grupo de trabalho para discutir essa questão da habitação e nós pretendemos, no mínimo, 2 eixos nós queremos trabalhar. Um é a questão dos imóveis públicos federais, municipais e estaduais desocupados que poderiam, em caráter emergencial, servir de albergue, ao menos, pelo menos o pernoite. Nós não precisamos, no Rio de Janeiro, quase com certeza, 100% de certeza, ter nenhuma pessoa em situação de rua, dado o número imenso de imóveis vazios. Inclusive os imóveis da Fundação Leão 13, que é uma fundação estadual, e era ela que tinha atribuição de abrigamento, era o Estado, né? Essa atribuição administrativa era do Estado. Então, eu tenho conhecimento de que há muitos imóveis no patrimônio da Fundação Leão 13 necessitando apenas de obras de reparos e que poderiam servir em caráter emergencial para abrigar essas pessoas. Além disso, nós também vamos discutir a questão de medidas, propostas de lei e outras coisas, né? Essa questão de orçamento, né? O auxílio moradia que é pago para alguns, a Defensoria não ganha auxílio moradia não, tá, gente? Para algumas carreiras cujo valor corresponde ao aluguel social provavelmente de quase toda a população carioca em situação de rua. Quer dizer, propostas estão aí, né? As propostas estão aí. Tomás? Eu acho que, sobretudo, perceber que não existe solução simples, né? Como você mesmo falou. Não tem mágica. E a gente não pode violar os direitos das pessoas, né?
como já foi mencionado. Então, você interna uma pessoa por um determinado período de tempo, na expectativa de que ela se torne sóbria, né? Então, ou seja, já tem uma discussão guiada aí. A sobriedade não é uma coisa para todo mundo, né? A maioria das pessoas domiciliadas, né, uma boa parte das pessoas tem seus domicílios e não são necessariamente abstêmios completos das drogas, né? Isso é uma questão social que tem que ser enfrentada como uma questão de saúde, não como uma questão de segurança, né? Sobretudo, a gente tem que pensar que no momento que essas pessoas saem desses espaços, das comunidades terapêuticas, elas não têm para onde ir e elas retornam para as ruas. Ou seja, a discussão fundamental, além de toda uma intersetorialidade nas políticas públicas, é a questão da moradia. E aí é um vexame, eu concordo com a Carla, endosso isso, é um vexame de pensar um país como o nosso, com tanta casa sem gente e tanta gente sem casa, né? Os espaços estão abandonados, se deteriorando na cidade, né? Eu acho que a nossa resolução central passa por uma discussão da locação social em parques públicos, da revitalização desses espaços, de utilização não apenas como moradia, mas como espaço de trabalho, né, de investimento no cooperativismo, em alternativas de inclusão real das pessoas que passem pela adesão e não por processos forçados violadores dos direitos humanos. Você usou a expressão inclusão, acho que ela é definidora de muitas coisas, né? Bom, a gente chegou no final do programa, geralmente aquele momento em que a gente termina com memes para fazer uma certa descontração, mas eu confesso que é difícil a gente usar um meme para falar de uma situação como essa. Então a gente selecionou pelo menos algumas notícias para a gente pensar, né? Já que a gente está falando aqui de futuro, de outros modelos, a gente vai dar uma olhada então. Professora transforma guarda-chuvas em sacos de dormir para desabrigados. Olha aí, uma excelente ideia, altruísta, pensando aí no próximo. Temos mais alguma? Ex-morador de rua se torna cabeleireiro e passa a cortar cabelo de pessoas carentes. E aí diz, forma de retribuir a ajuda que tive. Mais uma notícia para encher a gente de esperança, né? E ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária de Brasília se forma em direito. Realmente é uma vitória. Quem conhece a rodoviária de Brasília sabe que é uma loucura. Bom, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. As ideias foram colocadas, esse espaço é sempre aberto para essa discussão que é importante a gente fazer na nossa sociedade. A você de casa, obrigado pela companhia. A gente volta na próxima semana com mais um debate. Até lá!